Saúde em Pauta. Oferecimento. Farmavida. Manipulação completa para você e toda a sua família. Olá, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Nós estamos dando início ao nosso programa toda terça-feira ao meio-dia. Esse é o nosso encontro Saúde em Pauta. Bom, como nós estamos nesse momento de pandemia, vamos falar mais uma vez de um assunto relacionado à Covid-19. Dessa vez, a gente tem a honra de contar com a participação da doutora Verônica Tavares, ela que é pediatra, alergista e imunologista. Por que nós convidamos a doutora? Porque nós sabemos que esse é um momento delicado para todas nós que somos mamães, temos aí as nossas dúvidas, as nossas questões. Convidamos a doutora que está aqui conosco, doutora Verônica, muitíssimo obrigada em primeira mão aqui, já quero agradecer a sua participação, a sua atenção de ter como profissional da saúde sempre a agenda lotada, mas separado esse tempinho aqui para conversar com a gente. Muito obrigada, tá? Obrigada, Bel. Um prazer estar aqui. Bom, então vamos começar a nossa entrevista. Você que está aí nos assistindo e é mamãe, eu tenho certeza que vai fazer diferença para você e para você que ainda não é mamãe, mas já está se preparando para esse momento da chegada do bebê. É para você em específico essa nossa primeira pergunta para a doutora Verônica. Muitas mulheres, doutora, vão ter os seus filhos aí em meio à pandemia e a gente gostaria de saber de você quais são os cuidados que devem ser tomados com esses bebês aí que vão nascer com, obviamente, o sistema imunológico aí ainda se formando, né, doutora? Na verdade, Bel, o cuidado é um isolamento social ainda mais intenso, né? Então, as maternidades, elas já estão preocupadas com isso, então restringiram visitas, restringiram o número de acompanhantes, né? Até para já evitar mesmo o contato, o risco da contaminação, mas isso tem que ser levado para casa também. Então, visitas nesse momento está proibido. E além disso, se a mãe apresentar qualquer sintoma, ela precisa ficar com a máscara, né, amamentar com a máscara. Se ela estiver em isolamento junto com a criança, não tem essa necessidade, mas se por acaso o pai, por exemplo, voltar a trabalhar, né, a gente pede para que ele tenha esse cuidado, usar muito álcool gel, lavar muito a mão e, se possível, usar máscara quando tiver um contato mais perto com a criança. Como pediatra, até feliz, porque independente do Covid, é uma coisa que deveria se estender depois, né? Acho que a criança só deveria receber visita, o recém-nascido, depois de alguns meses, né? A gente, hoje em dia, tem visitas virtuais, recadinhos para a mãe, a gente pode mandar presentes, mas a visita física, ela já deveria ser postergada, e acho que isso é algo que veio para ficar. Eu acho que depois mesmo do Covid, as maternidades vão adotar isso. Perfeito, doutora. Uma observação muito bem feita. Inclusive, no nosso primeiro programa, nós conversamos com uma psicóloga e ela realmente falou sobre isso. A nossa realidade já mudou de agora em diante, né? Existem hábitos aí que vieram realmente para ficar. Foi bom a doutora ter enfatizado essa questão, né? Que às vezes a gente conta com a compreensão de familiares, mas infelizmente, né, ainda tem aquelas pessoas que ainda não compreendem, acham que por ser parente próximo, né, não tem problema visitar, mas enfim, que bom que essa situação tem um lado positivo também, né? Sim, eu acho que a gente tem que pensar na saúde da criança. Essa é a prioridade, né, da mãe do recém-nascido. Então, a visita, é gostoso ver o neném, é gostoso pegar o neném no colo, bebês são uma delícia, né, mas a gente tem que ter uma preocupação maior. Então, realmente, visitas nesse momento, completamente proibido. Doutora, agora com relação às crianças que já frequentam escola, mais uma vez eu tiro de uma vivência minha particular de ter ouvido pessoas falando que já não vão, melhor dizendo, devolver os seus filhos para os colégios esse ano, porque realmente estão inseguras, não sabem como que vai ser daqui para frente. Essa preocupação, ela é real? Ela faz sentido, doutora? E gostaria de saber também qual é o real motivo de preocupação quando a gente fala de Covid e de criança, que ainda a gente tem algumas informações desencontradas.
Então, na verdade, assim, escola é sinônimo de aglomeração, né? As crianças ficam nas salas de aula, mas mesmo quando estão brincando, elas têm muito contato físico, e isso é a graça da escola, na verdade, né? Mas crianças é difícil a gente restringir, ficar falando para lavar a mão toda hora, ficar colocando álcool gel. Criança, quanto menor, costuma trocar colher, garfo, copo, chupeta, muitas vezes. Então, o risco é da transmissão, né? Então, o risco nas escolas é um maior risco de transmissão, e essas crianças infectadas acabarem transmitindo para mais pessoas. Esse é o risco da escola. Sobre a escola esse ano, é difícil dar uma data de quando essas crianças podem, né, voltar. Dependendo da idade, a gente tem uma grande expectativa que as escolas retornem. A gente sabe que tem adolescentes com vestibular, então a gente acredita que em agosto a vida volte a um novo normal, né? Isso você vai ouvir falar bastante, que é esse novo normal. Mas se a criança ela é pequena e tem como deixar em casa, é uma possibilidade que tem que ser pensada. Eu, como pediatra, sou a favor de criança só ir para a escola depois dos 2 anos. Então, eu já postergo um pouco esse início escolar pelo risco mesmo de infecções, isso antes do Covid. Então, agora, eu acho que isso também, a gente vai mudar e vai repensar quando que a criança deve retornar. A outra pergunta que você me fez foi sobre o Covid e as crianças, né? Qual é a real preocupação que a gente tem que ter realmente? Então, esse vírus, ele é um vírus muito diferente, né? Porque, assim, uma coisa muito boa dele é que ele afeta pouco as crianças. As crianças têm a doença, tá? Elas têm o Covid, elas transmitem, elas pegam, mas num quadro mais leve. E a chance de complicações em crianças é muito menor. Isso a gente tem visto no mundo todo, a gente tem trabalhos publicados na China, na Espanha, Estados Unidos, então isso a gente vê que realmente a incidência de casos graves em crianças rígidas, né, crianças que são boas de saúde, crianças saudáveis, a chance de uma complicação, ela é muito pequena. Então o risco real nas crianças, na verdade, é a transmissão para os outros, né? Elas muitas vezes são portadores assintomáticos, então elas acabam passando para as outras pessoas. A gente acredita até que seja um dos motivos da Itália, né, onde os avós cuidavam das crianças e ter tido tanto caso de idoso com Covid por conta de ter pego dos netos. Então, essa é a real preocupação, mas claro, a gente não sabe, o vírus ele pode se comportar de diferentes maneiras em diferentes corpos. Então, uma criança, eu não posso te jurar que ela vai evoluir 100% bem. Isso é o que a gente tem visto, né? Mas pode ter um contratempo. A gente acabou citando aí, a doutora acabou citando a questão dos idosos, né? E eles são motivo de grande preocupação por parte de todos que estão envolvidos, né? Em conter o avanço da Covid, melhor dizendo. Mas vou aproveitar que a senhora me deu esse gancho e vou perguntar a respeito dessa diferença realmente do vírus, como ele se comporta em alguém que não teoricamente não seria, né, do grupo de risco, e como ele se comporta em alguém que faz parte desse grupo de risco. Tem como a gente ter essa percepção, nós que somos leigos, doutora, dá pra gente entender como isso funciona? A gente, na verdade, não é só você que é leiga, não. É a gente, o médico, né, os cientistas, a gente está tentando entender isso. É uma doença nova, a gente tem 4 meses, 5 meses aí de doença. Então, a gente está tentando entender por que ela se comporta melhor em algumas pessoas e em outras não. A gente tem algumas linhas de estudo que fazem bastante sentido quando pensa em criança, né? Uma seria das crianças terem uma menor quantidade de receptores para esse vírus. Então, por isso que elas acabam tendo uma manifestação, né, dos sintomas, as manifestações mais graves. A gente também tem o fato o sistema imunológico da criança, ele ainda não ser tão maduro, ele acaba fazendo uma resposta contra esse vírus menor. Então, a resposta imunológica no adulto ou no idoso, ela pode ser muito intensa, em vez de fazer bem, fazer o mal, que é a tempestade de citocinas, que a gente tem ouvido falar bastante também. E tem ainda uma teoria que é sobre o envelhecimento do sistema imunológico, né? O sistema imunológico, assim como todo o nosso corpo, ele também envelhece ao longo dos anos. Então, os idosos têm um sistema imunológico não tão forte, né, no combate.
A gente tem alguns outros grupos de risco, além dos idosos, os obesos, os cardíacos, né, os hipertensos. A gente está tentando entender pouco a pouco qual é a relação, né, como é que esse vírus funciona nessas pessoas. A gente não tem muita certeza, a única coisa é que se você faz parte de um grupo de risco, tem que tomar muito cuidado, né, não dá para pagar para ver se você vai evoluir bem ou não. O que deixa as pessoas, eu acho que um pouco ainda mais receosas é o contato que a gente tem através da mídia, né? De exames, por exemplo, feitos no início da constatação e depois ao longo, né, do período onde a pessoa está ali internada. Parece que ele dissemina muito rapidamente, né? A gente fala bastante a respeito do pulmão também, né? Enfim, ele atinge diretamente o sistema respiratório, como já se tem falado bastante. O medo é que vai muito rápido, né, doutora? E como sendo pouco conhecido ainda, às vezes os médicos ficam um pouco rendidos, né? Sim, a gente fica rendido até porque as manifestações, os sintomas, eles não são claros pra gente, né? Quando começou, a ideia era que fossem apenas sintomas respiratórios, a gente foi vendo ao longo dos meses que não é bem assim. A gente tem manifestações cutâneas, então tem lesões de pele, a gente tem manifestações principalmente em crianças como diarreia, dor abdominal. Então, é um vírus que ainda a gente tem muito para aprender, muito para estudar sobre ele. A Clínica Barbosa está há 32 anos em Santa Bárbara do Oeste, cuidando da sua saúde e trazendo para você o que há de mais moderno em soluções auditivas. Falando nisso, você já conhece o aparelho auditivo recarregável? Ele tem diversos benefícios. Para começar, você terá a liberdade de usar seus aparelhos o dia todo, sem se preocupar em ficar recarregando. Você economiza até 200 pilhas por ano, o que significa menos descarte de pilhas e, consequentemente, uma atitude mais sustentável. Você poderá se conectar a smartphones, TVs, não é o máximo? Para mais informações, entre em contato com o telefone 3463-1804, 3463-1804 ou pelo WhatsApp 99242-1917. Clínica Barbosa, experiência e compromisso com a saúde. E doutora, a gente estava falando há pouco da questão dos sintomas, né? Muito se tinha falado a respeito de febre, de sintomas parecidos com gripe mesmo, né? E a gente acabou tendo contato com casos de pessoas que às vezes perderam o paladar ou notaram que perderam o olfato, né? Existe um padrão que a gente tenha? A que ponto a gente tem que recorrer realmente ao médico, doutora? Porque às vezes eu fico com essa dúvida, vai que você não está infectado, acha que está, aí vai até o hospital e aí ali sim você corre o risco de ser infectado, né? Como que a gente tem que ligar esse alerta, doutora? Então, o que a gente tem que primeiro entender é que é um vírus com uma alta transmissibilidade, então muitas pessoas realmente vão pegar, mas é um vírus que 80% das vezes você vai ter um quadro leve. Tá? Então, ter o Covid é sinal de preocupação, mas não é sinal de doença grave. Quando você deve realmente se preocupar e procurar um serviço médico imediatamente, se você tem algum sintoma respiratório de falta de ar, tá? Isso dor no peito e falta de ar, perda de fôlego, isso é imediatamente procurar um serviço de emergência, procurar um hospital para poder ver se teve uma manifestação pulmonar, se você está fazendo uma broncopneumonia viral, né? Então, que seria o quadro mais grave. Isso numa pessoa ígida, uma pessoa saudável que não tem outras comorbidades. Nas pessoas que são grupo de risco, vale um acompanhamento de perto. Ao primeiro sintoma, não necessariamente procurar um hospital, mas ter um médico, né? Procurar, se você não tem, se você tem que procurar um serviço público, procure um posto de saúde, né? Tente se informar aonde você precisa ir, porque realmente ir direto para um hospital de campanha ou para um hospital terciário talvez não seja a primeira coisa que você precise fazer. Mas a gente precisa separar as pessoas que são né, grupo de risco das pessoas que não são. A grande maioria de nós vamos ter sintomas leves.
Esses sintomas leves, o que seriam, doutora? Seria esses sintomas parecidos em geral com a gripe mesmo? Isso. Então, na verdade, é febre. Assim, o que a gente considera, na verdade, um sintoma mais grave, né? Um sintoma que leve a gente a uma maior preocupação. É isso. Falta de ar, dor no peito, hipotensão. Os sintomas leves são sintomas gripais, então a tosse, é uma tosse seca, mas quando aquela tosse seca está muito persistente, que leva a um desconforto respiratório, vira um sintoma mais grave. Mas um nariz escorrendo, até a própria anosmia, que é a perda de olfato, ela é um sintoma leve e é um sintoma que a gente tem visto muito. Nas crianças, a gente não tem visto tanto, até porque muitas vezes eles não sabem relatar isso pra gente. Mas nos adultos, a anosmia tem sido muito frequente, é um sinal, é um diferencial importante. Quando chega um paciente com anosmia, ele é imediatamente considerado um caso COVID, né? Se a gente tem a possibilidade de coletar o exame, ótimo. Se não tem, ele tem que ser mantido em isolamento, porque a gente considera um caso. E o isolamento, doutora, são esses 14 dias que as pessoas recomendam, né? Isso. São 14 dias. Os estudos, né, mostram que uma pessoa normal, sem ser um caso grave, ela pode transmitir durante 14 dias. Os casos graves, com pneumonias, que precisam de intubação, né, precisam ficar no hospital, essas pessoas transmitem por um tempo maior. Mas o paciente, normalmente, ele transmite 14 dias. Muitas vezes o PCR, que é um exame que a gente faz, ele ainda se mantém positivo. Ainda é uma discussão se a gente libera, né, do isolamento com o PCR positivo, mas o que a gente tem visto é que a carga viral, depois de 14 dias, né, a quantidade de vírus no corpo, ela é muito baixa. Então, a pessoa não transmite mais. Doutora, eu tenho ouvido nesses últimos dias muito as pessoas falarem assim: vamos ter que aprender a conviver com o Covid-19 daqui em diante, assim como foi com o H1N1 e tantos outros vírus, né? Até se achar uma vacina e tudo mais. A senhora acha que isso é um motivo para a gente ficar assustada, doutora? Eu não sei se a palavra é assustado, mas eu acho que a gente vai viver, né, como eu falei, um novo normal. Nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com máscaras, talvez não... né, ao longo dos anos isso diminua, mas a gente vai conviver ainda alguns meses com máscaras, o uso de álcool gel vai ficar muito mais frequente, a lavagem das mãos também, então esse cuidado maior em higienização, com produtos que a gente compra, né, em sacolinhas de mercado, tudo isso a gente vai aprender a viver com esse novo normal, a frequentar os lugares também com menor número de aglomerações. Então, por exemplo, um supermercado não é um passeio, não é para levar a família inteira, para ir em no máximo 2, né? A gente vai aprender a viver com isso. Eu não sei se eu gosto da palavra assustado, mas eu acho que a gente tem que ficar alerta, apreensivos, né? A gente tem que aprender que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E doutora, a gente precisa, me corrija se eu estiver errada, mas eu como mãe, né, óbvio que eu me preocupo com a minha filha também, né? Mas a gente precisa ter essa preocupação não só com os nossos filhos, mas como provavelmente eles serão assintomáticos, mas ter esse senso de comunidade, né, e entender que eles podem transmitir, então ter esse cuidado também com os nossos filhos com relação às outras pessoas, né, doutora? Exatamente. A gente tem que entender, na verdade, eu acho que isso que vem desse momento que a gente está vivendo, a gente tem que olhar um pouco mais para o próximo também, né? Então não é só, eu sou jovem, eu não tenho nenhuma comorbidade, então eu posso sair, posso viver, posso pegar o vírus. Não é bem assim, você pode pegar o vírus e não ter nada, mas você pode transmitir para alguém que pode perder a vida. Então, do lado dessa coisa tão ruim, a gente tem que tirar um lado positivo, que é olhar para o próximo, né? Criar mais empatia, se colocar no lugar do idoso. Até nesse momento, eu acho os idosos, eles estão muito frágeis, porque imagina, é o tempo inteiro a televisão falando que eles são um grupo de risco, que eles, muitos estão pensando, meu Deus, eu vou morrer. Então, a gente tem que ter esse cuidado por eles, né? A gente tem que pensar nos nossos pais, nos nossos avós, e mostrar para eles que, às vezes, não deixá-los ver nossos filhos, ver os netos, é um ato de amor. Eu falei isso para minha mãe no Dia das Mães. O maior ato de amor, o maior presente que eu posso te dar hoje é
não te ver, é ficar afastada de você e te afastar das suas netas. Infelizmente, é muito triste falar isso, mas é o maior ato de amor que a gente pode ter hoje em dia, é se isolar. É forte isso, hein, doutora? É muito forte, é muito triste, mas é a nossa realidade. E é o novo normal que a gente vai ter que se habituar, né? Sim, sim. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu faço questão que a senhora deixe o seu @ do seu Instagram, porque o seu trabalho é fantástico. Se alguém, por um acaso, está nos assistindo e ainda não segue a doutora, por favor, siga, porque é um vocabulário muito coloquial, né? E muito elogiada por isso nas suas publicações. Então, por favor, doutora, deixe aí o @ do seu Instagram para a gente continuar tendo contato com você. Isso, vão lá conhecer o meu Instagram, ele é @dra.veronica_tavares. Eu tento trazer os temas de medicina da forma mais simples, né? Sem falar medicinês, tentando falar de uma forma clara para as pessoas entenderem, mas sempre falando de ciência, falando, né, de nada é achismo, tudo tem comprovação científica, tudo por trás, tem muita ciência por trás de tudo isso. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A doutora foi super assim, atenciosa com o meu contato, respondeu super rápido e eu realmente queria fazer a questão de tê-la conosco devido, né, a essa familiaridade dela, não só pela profissão, mas também essa facilidade de se comunicar e explicar e tranquilizar a gente com relação a tudo isso que a gente tem vivido. Então, o nosso programa Saúde em Pauta, ele é feito assim, de coração da gente aqui da UpTV, para vocês que estão nos assistindo, e nós queremos sempre trazer convidados assim como a doutora Verônica, né, que falam também com o coração, para que todos nós possamos estar aí unidos nesse momento, né, doutora? Muito obrigada mesmo pela sua participação, um grande abraço, um beijo, espero um dia poder conhecê-la ao vivo. Um dia a gente chega lá, a gente vai voltar a se encontrar, vai poder se abraçar, se beijar, isso vai voltar. Vamos torcer para isso. Mas obrigada pelo convite, foi um prazer e muito sucesso pro programa. Muito obrigada a você que está nos assistindo. Olha, não esquece, em toda terça-feira ao meio-dia, Saúde em Pauta é o nosso encontro. Esse horário aí, na hora do almoço que a gente vai se encontrar. E se você quiser assistir as reprises desse programa da terça-feira, aí sim, vão ter outros dias aí disponíveis na nossa programação. Um abração, doutora Verônica. Um grande abraço para você que está nos assistindo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Saúde em Pauta. Oferecimento. Farmavida. Manipulação completa para você e toda a sua família.